Parte 5. O sétimo dia, o dia do descanso. Os primeiros 3 versículos de Gênesis 2 pertencem ao conteúdo do capítulo 1, visto que trata do sétimo dia na série da criação. Deus acabou a obra da criação e, ao concluir, dá nota máxima à sua obra. Ele acabou os céus, a terra e todo o seu exército. Então, no sétimo, Deus descansou de toda a sua obra e abençoou e santificou este dia. Bruce Walter corretamente diz: nos primeiros 6 dias subjuga-se espaço, no sétimo santifica-se o tempo. 3 verdades devem ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, o que Deus se propõe a fazer, ele conclui. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Ele decidiu criar os céus e a terra e os criou. Deliberou criar o homem à sua imagem e semelhança e o fez, homem e mulher. Deus faz e avalia o que faz. Acrescenta-se agora no final a expressão e todo o seu exército. A expressão hebraica zebá, exército, muito provavelmente descreve as estrelas e as hostes que devem louvar a Deus e abrange todos os seres nos céus e na terra. Derek Kidner diz, com razão, que a história da criação tem servido de baluarte contra uma sucessão de erros variáveis segundo a moda. Politeísmo, dualismo, eternidade da matéria, o mal inerente à matéria, astrologia e não com menor força contra toda a tendência de esvaziar de sentido a história humana. Em segundo lugar, depois de concluído o trabalho, Deus descansa. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus trabalha e descansa. William MacDonald diz que esse não é descanso que cega ao cansaço, mas o descanso da satisfação de um trabalho bem feito. Derek Kidner complementa, é o repouso da realização cumprida, não da inatividade, pois ele nutre o que cria. O próprio Jesus afirmou, meu Pai trabalha até agora. João capítulo 5, versículo 17. O mesmo pode ser dito acerca da obra de Cristo. Ele assentou-se depois de consumar a redenção. Hebreus capítulo 8, versículo 1, capítulo 10, verso 12. Para dispensar benefícios aos seus. Concordo com James Montgomery Boyce quando diz que o descanso de Deus não significa que ele estava cansado e então fechou os olhos para tirar uma soneca. Deus não se cansa, Isaías 40, verso 28. Não dorme nem toscaneja, Salmo 121, verso 4. Embora a palavra sábado não apareça aqui, é óbvio que Moisés está falando desse dia. A palavra hebraica Shabat significa cessar o trabalho, descansar. O Warren Wieserbe diz que temos nas Escrituras 3 tipos distintos de sábado. Primeiro, o sábado do Senhor Deus. Há 3 registros dignos aqui. A expressão tarde e manhã não encerra esse dia como os demais, sugerindo que o repouso de Deus não teria fim. B, é o único dia da semana que Deus abençoou. C, Deus o santificou. Segundo, o sábado nacional de Israel. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Terceiro, o sábado espiritual do cristão. Hebreus capítulo 4, versos 1 a 11. O Warren Wieserbe ainda é oportuno quando escreve. O sétimo dia da semana, o sábado judaico, simboliza a antiga criação e a aliança da lei. Primeiro você trabalha, depois descansa. O primeiro dia da semana, o dia do Senhor, simboliza a nova criação e a aliança da graça. Primeiro você crê em Cristo e encontra descanso, depois trabalha. Efésios capítulo 2, versos 8 e 10. A lei judaica do sábado cumpriu-se por meio de Cristo na cruz, e o povo de Deus não está mais preso a ela. Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao 11, Colossenses do capítulo 2, versos 16 e 17. Concordo com Livingstone quando diz que a base do sábado foi trocada do evento da criação para o evento da ressurreição.
Por conseguinte, o tempo foi mudado do sábado para o domingo. Contudo, o mesmo princípio subjacente persiste. 6 dias são dados para o domínio do homem sobre a natureza, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Em terceiro lugar, Deus abençoa e santifica o dia de descanso. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. James Montgomery Boyce tem razão em dizer que Deus não prometeu apenas descanso, mas também santidade. Descanso e santidade caminham juntos, pois santidade é o oposto de pecado, e pecado é aquilo que mais produz cansaço. A criatura deve imitar o Criador tanto no trabalho como no descanso. A criatura não deve apenas deleitar-se na criação, mas, sobretudo, adorar o Criador, origem da criação e fonte de todo o bem. Concordo, por isso, com Braumer quando escreve: o dia de descanso é uma dádiva especial de Deus ao ser humano. Jesus foi enfático ao afirmar: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27. Capítulo 3, o homem e seu habitat. Gênesis capítulo 2, dos versos 4 a 17. O que vimos descritivamente no capítulo 1 de Gênesis será agora detalhado no capítulo 2. Esse registro não é cronologicamente fora da semana da criação. Gênesis 2 usa palavras diferentes para falar do mesmo fato da criação, enfatizando aspectos diferentes. O que veremos aqui aconteceu no 6º dia da criação. Deus recapitula a obra da criação. Cria o homem, planta o jardim, constitui-o como seu mordomo e lhe dá ordenanças. O ser humano vai ocupar aqui uma posição de destaque na criação. Vamos destacar aqui alguns pontos. Deus recapitula a obra da criação. O texto em apreço não é uma segunda narrativa da criação. Concordo com Derek Kidner quando escreve: é um engano dizer que se trata de uma segunda narrativa da criação, pois ela expressa a localização da cena, passando diretamente do mundo em geral para um jardim. Da banda do Oriente, tudo o que vem depois é representado neste estreito palco. Nessa mesma linha de pensamento, Braumer diz: o 2º capítulo de Gênesis não é uma repetição do relato da criação, mas uma descrição detalhada da criação do ser humano. O ser humano ocupa uma posição de destaque na criação. O mesmo autor acrescenta: Gênesis 2 usa palavras diferentes para falar do mesmo fato da criação. Testemunha-se o mesmo assunto com o mesmo objetivo, mas enfatizando aspectos específicos. Henry Morris é enfático: o capítulo 2 de Gênesis não contradiz o capítulo 1, complementa-o. É digno de nota que aqui o narrador introduz um nome adicional para Deus, Javé Elohim. O termo Elohim representa Deus como soberano criador, enquanto Javé, Senhor, designa-no como aquele que inicia um compromisso pactual com o seu povo, Abraão e sua semente, e controla o seu cumprimento na história. A combinação desses dois nomes mostra, portanto, que o Criador do Universo governa a história por meio dos seus escolhidos. Salmos número 100, verso 3. Com relação ao 3º dia da criação, relata-se que Deus criou todas as árvores e ervas que se reproduzem por sementes. Depois dessa criação fundamental, o texto agora fala de plantas e ervas cujo crescimento depende do trabalho humano e da chuva. Deus forma o homem. A decisão de criar o homem e a mulher no 6º dia foi tomada pelo Conselho da Trindade, e eles foram criados, Bará, à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2:7 não trata de uma nova criação. No outro dia, apenas está detalhando como a criação do homem aconteceu. É como Derek Kidner diz: esse versículo, com profunda simplicidade, irmana-se ao clássico e o completa. Gênesis 2 deixa claro que, embora o homem e a mulher tenham sido criados no 6º dia, não foram trazidos à existência simultaneamente nem por processos iguais.
James Montgomery Boyce captou bem a compreensão desse versículo quando diz que a criação do homem é uma combinação de pó e glória, daquilo que é de baixo e daquilo que é de cima. Ao mesmo tempo que o homem é feito do pó, ele recebe o sopro divino. Nesse sentido, se o pó fala de sua humilhação, o sopro divino fala de sua exaltação. Vamos destacar esses dois aspectos. Em primeiro lugar, a parte física do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus, como divino oleiro, põe a mão no pó para criar o homem e se deleita em sua obra-prima. Há na língua hebraica uma estreita relação entre Adão, Adam, e pó da terra, Adama. Esse jogo de palavras mostra a estreita relação do homem com o solo, sua infância, seu lar, sua sepultura. Braumer destaca o fato de o homem ter sido formado do pó da terra. Enquanto o ser humano for apenas uma figura feita do pó da terra, ele está morto, é um cadáver. Os mortos são iguais ao pó. Eles moram no pó. Os mortos são aqueles que estão deitados no pó, adormecidos. Somente o fôlego da vida que Deus soprou nas narinas do ser humano transforma o cadáver em um ser vivo. O ser humano, portanto, existe de duas formas, como cadáver e como ser vivo. Somente o fôlego divino da vida que se une ao material faz do ser humano um ser vivo, tanto no aspecto físico quanto psíquico. Esta vida provém diretamente de Deus. O homem, como os animais, foi feito do pó da terra. Ele foi feito do pó, é pó e voltará ao pó. Porque é pó e voltará ao pó, o homem não é o que é, mas o que foi e o que há de ser. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. A origem do primeiro Adão é terrena. O apóstolo Paulo chama Adão de o terreno, 1 Coríntios capítulo 15, verso 48. Assim diz a Escritura, o primeiro homem formado da terra é terreno. Na esteira de Adão, todos somos terrenos, pois diz a Escritura, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Em segundo lugar, a parte espiritual do homem, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Como vida só pode proceder de vida, o Deus vivo deu vida ao homem. Nenhuma criatura de Deus recebeu particularmente o seu sopro. E foi justamente esse sopro divino fez do homem o ser distinto dos demais criaturas, uma vez que comunicou ao homem sua singularidade espiritual, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, podemos dizer que o homem não é apenas um ser vivo, mas um ser espiritual, que pode relacionar-se com o Criador. Deus planta o jardim do Éden para o homem. Deus não apenas cria o homem, mas prepara-lhe uma casa de morada. Adão vai ser inquilino do Criador, vai morar num jardim, engrinaldado de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. O profeta Ezequiel descreve o jardim do Éden como o parque de Deus, enfeitado com pedras preciosas. Ezequiel capítulo 28, verso 13. O papel de Adão é cultivar e guardar esse jardim, e sua missão é usufruir do que Deus lhe dá, e não comer o que Deus proíbe. Vejamos alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o local do jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus foi o primeiro jardineiro da história, pois antes de o homem lavrar a terra, Deus plantou um jardim. O Éden era a região onde estava o jardim, e o que sabemos sobre a localização do jardim é que fica na direção do Oriente, ou seja, uma paisagem a leste da Palestina. É impossível, porém, determinar a localização geográfica do Éden, mas ali, naquele jardim, Deus colocou o homem como seu inquilino. A palavra jardim é a tradução da palavra hebraica gan, que designa lugar fechado ou um pedaço de terra delimitado. A Septuaginta traduziu o hebraico por paraíso, termo persa que significa parque. Éden não é traduzido, mas transliterado para nosso idioma. Basicamente significa prazer ou delícia e parece indicar uma região entre os rios Tigres e Eufrates. Em segundo lugar, a provisão no jardim.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. O jardim tinha árvores encantadoras e também frutíferas. O cenário era de uma beleza singular, porque o arvoredo agrada aos olhos e também ao paladar. Bruce Walsh diz que a vida no jardim é representada como uma mesa de um banquete. As águas cristalinas que jorravam dos 4 braços do rio traziam frescor ao ambiente idílico, enquanto ouro e pedras preciosas enfeitavam aquele paraíso na terra. Em terceiro lugar, as 2 árvores no meio do jardim, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É digno de nota que essas 2 árvores não estavam num recanto do jardim, mas em seu meio, e deviam ser observadas constantemente. Era um outdoor de Deus para Adão. Os frutos da árvore da vida conferiam imortalidade, enquanto os frutos da árvore conferiam conhecimento espiritual do bem e do mal, mas também causavam a morte. A árvore da vida era a fonte da vida, da qual o homem, depois que pecou, teve de ser separado. Essa árvore é apresentada como o dom supremo para o crente fiel. Apocalipse capítulo 2, verso 7. E como símbolo da vida eterna. Apocalipse capítulo 22, versos 2 e 14. Bruce Walker interpreta corretamente quando diz que, em Provérbios, a expressão árvore de vida é usada como uma referência a tudo que cura, fortalece e celebra a vida. Justiça, Provérbios 11:30, anseio satisfeito, Provérbio 13:12, e uma língua que traz cura, Provérbio 15:4. Adão e Eva, entretanto, escolheram comer da árvore que Deus havia proibido, mostrando que, infelizmente, a busca da humanidade é por poder e não por vida. James Montgomery Boyne tem razão em dizer que o homem poderia dar alguma desculpa para sua queda se tivesse sido criado imperfeito e colocado num lugar imperfeito. Mas ele foi criado perfeito e colocado num lugar perfeito. Não obstante, ele pecou indesculpavelmente. Adalto Lourenço ainda corrobora dizendo que não houve um ser humano nascido de pai e mãe tão perfeito quanto Adão, tendo em vista que ele era perfeito física, intelectual, moral e espiritualmente. Em quarto lugar, o rio do jardim com 4 braços. O jardim não tinha 4 rios, mas um rio com 4 braços. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ao sair do jardim, o rio se divide em 4 braços. Esses afluentes são chamados de Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O rio Pison rodeava a terra de Havilá, onde havia ouro bom, e saía bidélio e a pedra de ônix. Braume sugere que o número 4 expressa que os rios, alimentados pela corrente do paraíso, irrigavam todo mundo fora do paraíso. Os 4 rios, dos quais depende a irrigação da terra fora do jardim, formam 2 pares, sendo que 2 deles são conhecidos no Antigo Testamento, ao passo que o nome dos outros 2 não aparece em nenhum outro lugar. Deus constitui o homem como mordomo. O trabalho é dom de Deus e não castigo pelo pecado. Na verdade, é uma ordenança divina antes da queda e depois da glorificação. Vejamos, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Braumer diz que os verbos cultivar e guardar abrangem todo tipo de atividade humana. Adão era um inquilino de Deus e também um mordomo, portanto devia cultivar o jardim como um agricultor e guardar o jardim como um vigilante. Deus dá ao homem uma ordem. A ordem de Deus a Adão é clara, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Adão tinha abundante provisão e podia usufruir de toda a fartura daquele jardim pomar, uma vez que nenhuma restrição lhe havia sido feita, exceto ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que cobiçar o fruto proibido se a beleza, o sabor e a fartura do permitido estava à sua plena disposição? Derek Kidney diz que o novato Adão é abrigado, mas não sufocado. Por todos os lados descobertas e encontros o esperam que lhe
para lhe desenvolver as faculdades do discernimento e escolha e dar amplos meios de satisfação dos seus apetites estéticos, físicos e espirituais. Além disso, há um trabalho próprio para o ser humano à espera dele, para o corpo e para a mente. Deus dá ao homem uma proibição. A proibição divina é categórica. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus não abriu brechas para a discussão dessa matéria, nem negociou qualquer exceção. Ou seja, a ordem era clara e peremptória. Deus põe um limite para Adão. É até aqui e nenhum centímetro mais. A ênfase do texto recai mais na proibição divina do que nas propriedades da árvore. É inútil perguntar quais poderiam ser as propriedades da árvore. Esse foi o erro de Eva, que desobedeceu ao Criador e desafiou a sua ordem. Concordo com Bruce Walter quando diz que o pecado consiste no alcance ilícito de incredulidade, uma afirmação da autonomia humana de conhecer a moralidade à parte de Deus. A criatura deve viver pela fé na palavra de Deus, não por uma autossuficiência professa de conhecimento. Braumer tem razão em dizer que a árvore da vida só se torna significativa para o ser humano no momento em que a árvore do conhecimento do bem e do mal se torna árvore da morte, para ele, visto que depois que o homem pecou, não teve mais acesso à árvore da vida. Deus faz ao homem uma advertência. Foi dada a Adão uma ordem divina de 2 gumes pela qual viver, comerás livremente, ou morrer, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Fica claro, portanto, que o mesmo Deus que dá a ordem também faz a advertência, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O veredito para a desobediência é a pena de morte. Contudo, de que tipo de morte Deus está falando? Da morte espiritual, física e eterna. Transgredir a lei de Deus é pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4. E o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, verso 23. Agostinho de Hipona deixa esse ponto claro. Se perguntar com qual tipo de morte Deus ameaçou o homem, se foi a morte física ou espiritual ou aquela segunda morte, responderemos: foi com todos. Abrange não somente a primeira parte da primeira morte, onde quer que a alma perca Deus, nem somente a última em que a alma deixa o corpo, mas também a segunda morte, que é a última de todas, a morte eterna. Derek Kidney diz que a trasladação de Enoque para não ver a morte, Hebreus capítulo 11, verso 5, talvez ilustre o que Deus tinha preparado para o homem caso não tivesse pecado.